Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje, que vai ser com a EI University, com o tema Pensando em se mudar para a Europa, descubra como com a EI University. Para fazer essa apresentação hoje, a gente vai ter o professor Newton Campos e a Kelly Pavan para falar sobre o tema. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, coloquem as dúvidas na caixa Q&A, que fica no menu aqui de baixo, e no final da apresentação a gente vai ler todas e eles vão responder. Então, agora podemos dar início à apresentação. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite. O meu nome é Newton Campos, eu sou professor da AI, lá em Madrid, sou professor aqui no Brasil também, da Fundação Getúlio Vargas, e tenho já uma longa experiência aí, operando com projetos, estudos na Europa, já há mais de 20 anos. Então eu estou com muito prazer aqui para ajudar vocês que tenham dúvidas sobre esse processo, né? Eu trouxe algumas anotações minhas para compartilhar com vocês, algumas ideias. Então a ideia é ser bem breve para poder ter bastante pergunta e a gente poder interagir bastante. E gostaria também de apresentar vocês a Kelly, que está aqui comigo. A Kelly também trabalha comigo, ela também me ajuda nesse processo da gente ajudar as pessoas a aplicarem, no caso, para a IE, e também tirarem dúvidas sobre como é morar na Europa, etc. Então eu convidei ela para estar com a gente, para ela também poder ajudar vocês. Boa noite, Kelly. Boa noite, Newton. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Então vamos lá. Primeiro, não sei se vocês querem, aí mais para nós tirarmos dúvidas, dizer em quais cidades vocês estão. É bem simples, tá? Basta entrar em www.mente.com, pode ser no seu celular ou no seu computador, e usar esse código que está em cima, 53 68 73 52. Com isso nós temos uma ideia de quais cidades vocês estão. Eu estou em São Paulo, eu vivo aqui, estou no bairro da Vila Mariana, mas eu já vivi em muitos lugares já. A Kelly também está em São Paulo, né, Kelly? Aqui na Vila Maria. É engraçado, um nome parecido. Vamos lá, vocês têm que entrar em mente.com e usar esse código. A gente tem 8 pessoas aqui conosco. Então, é bem simples, basta entrar em mente.com e usar esse código, e aí você consegue digitar. Se vocês quiserem... aparentemente todo mundo em São Paulo. Ah, não, tem uma pessoa em Houston, tá bom, Rio de Janeiro, legal. Boa. Eu vou continuar fazendo perguntas aqui com essa ferramenta para descobrir um pouquinho mais de vocês. Então vamos lá. A próxima pergunta é qual sua idade atual? Se você tem até 17 anos, 18 a 25, 25 a 35 ou acima de 35. Só para a gente ter uma ideia em que fase da vida você está. Vocês estão. Vamos lá. Está com uma distribuição aí. 2 de até 25. Uma pessoa de 25 a 35 e 2 acima de 35. Bem disperso o momento que vocês estão. Legal, isso dá uma variação de possibilidades que a gente vai explorar juntos. Obrigado por responder. E aqui, quando pretenderia ou gostaria, né, dentro do seu plano, se mudar para a Europa? Seria imediatamente, né? As soon as possible. Se seria em até 8 meses, mais ou menos. De 8 meses a 2 anos, seja um projeto de médio prazo. Ou mais de 2 anos, um projeto de longo prazo. Para ter uma ideia também. E daqui a pouco vamos para a última pergunta. Então está distribuído aí também. A gente está com uma boa porcentagem de vocês em até 2 anos.
Obrigado. E a última, eu vou pedir para vocês fazerem aqui um ranking, né, de países que você considera viver na Europa. Então, basicamente, aí nessa questão, você tem que ranquear. Você tem que ir ranqueando os países, quais pela sua ordem, e depois enviar. E aí nós vamos fazer uma média de todos os rankings de todo mundo aqui na sala. Rankings de interesse. A gente teve uma resposta já, que foi Alemanha, depois Portugal, depois Itália. Nós estamos com 3 respostas. Com Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra. 4 respostas, 6 respostas, 7 respostas. Nós temos, nesse momento, 10 pessoas conectadas. 7 respostas. Quem chegou agora mais tarde, basta entrar em www.mente.com no celular ou no desktop, no navegador, e colocar o código 53687352. E você vai cair aqui nessa página. Então tá, ficou aí, né, nesse público que está aqui, nesse grupo que está aqui agora, ficou Espanha, Portugal e Itália, né? Na frente, tem sentido, a gente vai explorar um pouco mais isso, porque são os países que têm uma afinidade, obviamente, cultural conosco maior, né, conosco brasileiros. Então, Espanha, Portugal, Itália, depois vem Inglaterra, que é um destino grande para brasileiros, outro país europeu, né, que pode ser Suíça, Noruega, Dinamarca, etc. E depois França e Alemanha. Mas é interessante ver esses países que realmente têm mais afinidade conosco, cultural, aí em primeiro tem sentido, né? Então tá, feito isso, eu queria agora, na verdade, conversar com vocês. Deixa eu parar aqui. Isso. E aí eu trouxe uma lista de assuntos que eu gostaria de conversar com vocês. Depois eu tenho uma pequena apresentação. E aí nós já podemos abrir para perguntas de vocês. Né? Quem já quiser mandar alguma pergunta aqui, basicamente eu vou falar um pouco cronologicamente. Primeiro sobre a decisão, né, de viver, estudar, trabalhar na Europa. Depois, finalmente, viabilizar isso, quais são as possibilidades de viabilizar isso. E depois já a realidade lá, né? Não só que eu vivi, mas também essas centenas de pessoas que eu já ajudei a irem para lá. Então eu vou começar com um pequeno storytelling, que é contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que eu vim parar aqui. Eu tenho 45 anos, eu sou professor hoje, eu adorei o mundo da educação, então acabei fazendo um doutorado e depois pesquisa na área de empreendedorismo, que é a área que eu gosto. Meu pai sempre teve pequenas empresas quando eu era pequeno, né, sempre foi pequeno empresário, e foi a partir daí que eu fiquei interessado no assunto, né, negócios, que era um assunto que eu gosto até hoje. E aí, só para vocês entenderem, eu nunca tinha pensado, para falar a verdade, em ir para a Europa. Né? Quando eu tinha, assim, sei lá, 18, 19, 20 anos, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu nunca nem tinha saído do Brasil. Então eu não pensava nada sobre isso. Eu estava fazendo faculdade, e aí eu sim tinha um sonho, que era morar fora, para ver como era, mas eu não sabia como viabilizar. Né? Eu sabia que eu ia precisar de algum dinheiro, então eu ia guardando dinheiro, eu fui guardando dinheiro pouco a pouco, e meu sonho era fazer intercâmbio para poder aprender a falar inglês direito. Eu tinha um inglês meio improvisado, daqueles do colégio, de cursinho de inglês, e aí eu queria aprender a falar inglês bem. Então, meu sonho era fazer um intercâmbio. Eu tinha alguns amigos que tinham feito intercâmbio e falavam super bem. Eu, na época, não tinha dinheiro e também não tinha possibilidade quando eu era mais novo. E aí, quando eu tive 21 anos, finalmente, eu consegui guardar uma boa parte do dinheiro para fazer o intercâmbio. E a minha família me ajudou com uma outra parte. Eu tinha mais ou menos uns 60% do dinheiro. E meu pai, minha avó, minha mãe me ajudaram com mais ou menos uns 40%. Eu ia para o Canadá, estudar inglês em Vancouver, consegui. Eu peguei uma dessas escolas conhecidas de intercâmbio,
e comprei um programa de 3 meses e meio na época, para eu estudar inglês. E aí foi, né, coisas do destino. Uma semana antes de eu ir, eu estava super, super ansioso, porque essa seria a minha primeira viagem internacional. Eu tinha 21 anos. A escola me liga e fala, olha, infelizmente está nevando demais, a escola está fechada lá, e a gente não gostaria que você perdesse semanas de aula, então nós te sugerimos, nós temos um novo destino, que é você ir para a Austrália. Eu pensei, não tinha a menor ideia de nada da Austrália, pensei, achei interessante, fui parar na Austrália. Uma semana depois, e fiquei lá 4 meses. Né? Foi um sonho incrível na época. Aprendi bastante inglês, de certa forma eu me dediquei muito a aprender mesmo o idioma, estando lá. Então eu não tinha amigos brasileiros, né? Evitava ter amigos brasileiros. Eu tentava falar o máximo possível para praticar, tirar dúvida, etc. Aproveitava que tinha uma escola. E assim, eu senti no final, principalmente, que meu inglês evoluiu muito. Eu fui um dos primeiros grupos de brasileiros a ir para a Austrália. Né? Só para vocês entenderem, os brasileiros começaram a ir para a Austrália. Hoje em dia tem muitos brasileiros na Austrália, mas começaram a ir para a Austrália mais ou menos em 95, 96. 95 acho que foi o primeiro grande grupo, se não me engano, de brasileiros que foi para a Austrália. Eu fui em 96. Então foi uma experiência incrível na época, porque não tinha brasileiros lá também, e nós éramos muito exóticos para os australianos. Então foi incrível ser tão bem recebido por eles, né? Hoje em dia é mais comum. Mas foi quando eu voltei de lá que eu tive um choque cultural horrível, eu fiquei deprimido quando eu voltei. Eu nunca tinha morado fora, então quando eu voltei eu fiquei extremamente decepcionado assim, com o Brasil na época, porque era uma diferença tão grande de desenvolvimento, né, dos países, que eu falava, poxa, o Brasil podia ser melhor. E tudo era tão feio, ruim, horrível, fedido, que eu falava, cara, eu moro no buraco, né? E eu fiquei um bom tempo sofrendo aí, uns meses, pensando em voltar ou ir para um país desenvolvido. Depois a gente se acostuma de novo, passou aí a depressão, pós, vamos dizer, volta, mas o inglês ficou, eu gostei muito de ter conseguido melhorar muito o inglês, e aí eu fiquei com essa pulguinha de poder morar fora de novo em outra oportunidade. Eu tinha que acabar a faculdade ainda, eu já consegui meu primeiro emprego fora do trabalho com meu pai, e eu fico com essa pulguinha aí de algum dia morar fora de novo. E aí eu comecei a guardar dinheiro de novo, e aí eu tive uma oportunidade, depois de uns 2 anos, de eu poder estudar fora de novo. Eu tinha o dinheiro guardado, e aí eu pensei em estudar espanhol na Espanha. Né? Eu poderia ter ido para algum país da América Latina, como meu irmão foi para a Argentina, mas eu tinha muita curiosidade nessa época já sobre a Europa, de ver como é, e eu consegui de novo, fiz a mesma coisa. Aí eu fui ficar 3 meses, mais ou menos, na Espanha, estudando espanhol. Eu me preparei aqui, estudei um pouco aqui, nessas escolinhas de bairro aí de idiomas, para não chegar cru lá. E aí fui estudar espanhol, e foi dessa forma que eu conheci a Europa pela primeira vez. Eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Diferentemente da Austrália, obviamente a Austrália é um país lindo também. O sul da Europa é muito parecido conosco, culturalmente. Então eu fiquei muito impressionado o quão nós somos de lá, vamos dizer assim, né? Nossa cultura, nosso idioma, nossa forma de viver, quão europeia é, né? E principalmente do sul da Europa. E isso foi o que, de certa forma, chamou muito minha atenção. Meu espanhol também melhorou muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência, na verdade, eu aproveitei no final, eu não tinha muito dinheiro, mas depois dos 3 meses na Espanha, ou 2 meses e meio, estudando espanhol, que eu fiquei em Madrid, aí eu consegui fazer uma viagem pela Europa, para conhecer outros países, muito rápido, passando rápido, mas os típicos, né? Mochilão, o pessoal fala. Então eu ia viajando de trem e tal, e conheci Portugal, conheci Itália, França, Bélgica, etc., né, Inglaterra. Antes de voltar para o Brasil, fiquei fascinado. Né? Nunca tinha ido para os Estados Unidos ainda, mas a Europa eu fiquei muito impressionado pela diversidade cultural do continente, né, que é enorme, enorme, enorme.
E aí eu estou compartilhando isso com vocês porque, assim, aí chegou um determinado momento que diferentemente do assunto desse painel aqui, não é que eu queria viver na Europa, né? Eu queria, na verdade, depois dessa experiência, eu voltei para o Brasil, aí eu continuei a trabalhar, aí sim, de volta com meu pai, e aí eu fiquei pensando não em quero ir um dia viver na Europa, não foi isso, mas eu gostaria, digo assim, de viver, mudar para a Europa de vez, né? Mas assim, eu gostaria de voltar algum dia com algum propósito. Algum dia eu gostaria de voltar para lá. Eu não sabia qual seria esse propósito na época, e eu comecei depois de uns 2 anos de formado, eu comecei a procurar a possibilidade de fazer uma pós fora, né? E na época, como todo mundo, 99% das pessoas fazia, eu procurei nos Estados Unidos. A maioria das pessoas da minha faculdade, meus amigos, tal, todo mundo procurava sua pós nos Estados Unidos. Entretanto, como eu já tinha morado na Europa, eu sabia que era um lugar bacana para morar também. E como eu tinha morado na Austrália, eu deduzi que a experiência nos Estados Unidos seria mais ou menos parecida. E aí eu falei, cara, se eu pudesse, foi conversando com meu pai até, né? Eu estava vendo tudo para os Estados Unidos. Aí, conversando com ele, eu falei, pô, se eu pudesse, talvez eu acho que seria legal voltar para a Europa, para fazer minha pós. Mas naquela época ninguém ia, então era meio estranho. Isso eu estou falando para vocês já tem 20 anos. Era meio estranho, as pessoas perguntavam, não, mas você vai estudar na Europa? Que estranho, ninguém vai estudar na Europa. Tipo, era os Estados Unidos, o Canadá. E era muito pouca gente que ia. Mas eu falava, cara, por que não? Né? Deve ter escolas boas lá. Né? E, de certa forma, foi aí que tudo começou para mim, a minha relação, que hoje é profunda, né, com a Europa. Porque aí eu comecei a procurar escolas. Eu esqueci de contar que na Austrália eu comprei um livro que analisava os 100 melhores cursos de MBA do mundo. Era um livro da revista The Economist. E aí eu trouxe para o Brasil, eu ainda estava fazendo faculdade, mas eu guardei, porque eu falei, um dia pode ser útil. Na época a internet era meio fraca, não tinha muita informação. E aí eu peguei esse livro, e curiosamente esse livro tinha, assim, eram 100 melhores cursos de MBA do mundo, e aí tinha 80 cursos eram dos Estados Unidos, dos 100, imagina. Era tipo uma grande maioria, sei lá, mais ou menos. Depois tinha uns 10 da Inglaterra e uns 10 do resto do mundo. E aí eu peguei esse livro, e aí eu falei, deixa eu ir lá para aquele finalzinho que era os 10 do resto do mundo. Tipo assim. E aí eu achei uma boa escola na Espanha, eu achei uma boa escola na Itália, uma boa escola na França. E aí isso chamou minha atenção. E aí foi quando eu comecei a considerar essa possibilidade, aí conversando com meu pai, nessa época eu já trabalhava bem, né? Assim, vamos dizer, eu já tinha uma posição um pouco melhor de gerente júnior. Eu ainda morava com ele, então eu também conseguia guardar um pouco de dinheiro. E aí eu falei, cara, acho que eu vou aplicar só para as escolas europeias, que era meio loucura na época, né? E a IE já estava lá, essa universidade que eu trouxe até um pouco de informação para compartilhar com vocês, essa universidade já estava nessa lista dessas 10 melhores, né? Isso naquela época já. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma escola europeia naquela época. Eu tinha ouvido falar das famosas americanas, mas as europeias eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma. E aí eu falei, cara, já pensou que legal, né? Morar lá de novo, só que dessa vez com um propósito maior de estudar uma pós, né? E aí depois eu vim encerrando já essa parte que eu separei para contar para vocês, essa história, o que depois ficou para mim, depois que eu comecei a ajudar as pessoas a irem para lá, foi depois que eu voltei, só para vocês entenderem o que aconteceu, para terminar a história, eu fui fazer o meu MBA lá, era 1 ano e meio que durava, eu fiz 1 ano em Madrid, eu fiz na IE, e eu fiz depois 6 meses na Índia, fui morar na Índia, de intercâmbio pela IE. Então foi um negócio que também, assim, eu tinha já 25 anos, e aí, tipo assim, foi como se, sei lá, alguém jogasse um raio na minha cabeça, morar na Índia. E foi incrível, 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 incrível. Tipo, minha cabeça abriu 1000 vezes, né, morando na Índia. Recomendo todo mundo que puder um dia passar um tempo na Índia, é incrível, incrível. E aí, eu recebi uma oferta de trabalho na Espanha, depois disso, né, na Telefônica, que eu não esperava, né, para falar a verdade. Eu não tinha nacionalidade europeia,
Não é fácil, a gente vai falar disso aqui, conseguir trabalho, dependendo da época, da economia da Europa. Quando a economia da Europa está pujante, é bem mais fácil ficar. Quando a economia está recessiva, é bem mais difícil ficar, quem não tem passaporte europeu. Então, nessa época, eu não tinha e eu recebi essa oferta de trabalho. Não era um trabalho tão alto a vaga, era também tipo uma gerência júnior, assim. Mas para mim era a desculpa perfeita para eu ficar mais um tempo na Europa. Eu aceitei o trabalho e aí eu fiquei mais 1 ano e meio depois disso na Telefônica, trabalhando lá em Madrid. Então vocês veem que meu vínculo com a cidade de Madrid acabou se tornando grande, né, porque eu teve 1 ano do mestrado, depois eu fui para a Índia, depois eu voltei para Madrid. E que eu amo Madrid, como eu amo São Paulo, como eu amo o Rio também. E aí, só para encerrar, foi, vamos dizer assim, isso que me levou para lá. E aí, quando acabou esse capítulo da minha vida, eu volto para o Brasil. E aí, uma das coisas que eu faço aqui no Brasil foi justamente, como um ex-aluno da IE, ajudar a pessoas que tinham interesse a irem para lá. Eu comecei a atender pessoas que escreviam para a escola passava para mim, e aí eu atendi essas pessoas aqui. E aí isso, no começo era pouquinho, era tipo 5, 10 pessoas só por ano. Eu fazia isso part-time, na empresa do meu pai. Tinha uma salinha lá que eu trabalhava e eu fazia isso quando tinha, né? E depois foi crescendo, 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 crescendo. E hoje a gente está aqui, né, para contar para vocês o que aconteceu com todas essas centenas de pessoas que já foram, o que aconteceu e quais são os interesses delas, né, em ir para a Europa. Tem gente que quer ir para ficar, que cansou do Brasil. Tem gente que quer ir ficar uma temporada, como eu fiquei, 2, 3, 4 anos e voltar. Tem gente que só quer ir e voltar. Enfim, tem gente de tudo. Imagino que aqui a gente tem essa mistura também. Dito isso, eu queria passar para a parte um pouco mais prática agora, antes da gente ir para a interação, e eu mostrar para vocês um material que eu trouxe, que é o seguinte. Quais são as formas de você ir, né, e ficar um tempo lá, como aconteceu comigo, sem o passaporte? Com o passaporte facilita muito, porque é só você pegar um avião, ficar lá, e o primeiro emprego que você vê assim, escrito na parede, você aplica, e se o cara gostar de você, você está contratado. Então, quem tem passaporte europeu é bem mais simples. Quem não tem não é tão fácil, porque a pessoa não pode te contratar, né? A pessoa teria que emitir um visto para você, para te contratar, você teria que voltar para o Brasil para pegar esse visto, depois voltar para lá, tipo assim, não é tão simples. Então, assim, qual que é uma boa forma que eu descobri, tá? Eu não sabia, no meu caso, lembra que eu não fiz isso de propósito, eu não queria necessariamente ficar na Europa, na época que eu fui. Mas o que eu descobri é que uma forma que você tem para você construir uma vida num país fora do seu é através de estudo, né? Por quê? Porque nas principais universidades, principais escolas, chegam muitas vagas de trabalho que muitas vezes não importa tanto se você tem o visto ou não. Importa mais o que você sabe fazer. Então, isso eu aprendi depois, né? Que tinha pessoas que vinham e falavam, não, eu quero morar um tempo, por exemplo, na Itália, e eu sei que a melhor forma de eu conseguir fazer isso é eu estudar numa boa faculdade, num bom curso lá, que eventualmente alguém lá, né, que já procura essa escola, vai procurar e se eu for um bom profissional, eles vão, né, aceitar o fato de eu não ter o passaporte ou não ter o visto de trabalho e eles podem eventualmente até emitir esse visto para mim. E é verdade, é exatamente isso, né? Então isso eu descobri depois, acontece bastante, né, de você ir, você fica 1 ano fazendo sua pós, 1 ano e meio, e aí daquele networking, daquela faculdade, dos empregadores que estão lá batendo na porta todo dia, dependendo do tipo de conhecimento que você já tiver aqui no Brasil, que você vai levar para lá, e do conhecimento que você desenvolver lá, você vai ter mais ou menos chances de conseguir um trabalho legal, que te permita, né, viver lá e tal. Isso, obviamente, requer um certo investimento, né? Ou seja, não é para todo mundo, no sentido de que eu conheci muitas pessoas, como hoje em dia, antes da pandemia, eu ia tipo 3, 4 vezes por ano para a Europa, porque eu acabei estabelecendo uma vida entre o Brasil e a Europa. E aí eu, no avião, muitas vezes eu cruzava com gente que estava indo assim, sem nada, 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 nada. Tipo assim, eu vendi tudo que eu tinha, tá aqui no meu bolso,
e vou começar do zero lá e vamos embora, né? E essa pessoa, normalmente, são pessoas mais humildes, normalmente, e são pessoas que estão procurando trabalhos mais braçais, normalmente, tá? No nosso caso aqui, a gente está falando de trabalhos mais sofisticados, né, de trabalhos intelectuais, etc., que faz a diferença você estar associado a uma escola de prestígio lá, seja na Alemanha, seja na Dinamarca, seja onde for. Se você for parar numa boa escola, né, normalmente você vai ter acesso a boas vagas de trabalho. A dica, que eu acho que é a principal mensagem que eu queria passar para vocês hoje é, se você quer ficar lá, né, que é o caso, uma coisa é você ficar lá um ano estudando. Isso você vai comprar um curso, você vai passar nesse curso, né, e você vai conseguir. Agora, se você quer ficar depois do curso, aí a dica principal, vamos dizer, que eu dou é estude algo que tenha demanda por aquele tipo de trabalho na Europa agora, né? Então, existem várias carreiras que têm demanda na Europa por esse tipo de trabalho, né? Tem carreiras tanto de, sei lá, enfermagem, por exemplo, que tem demanda, e, obviamente, se você for enfermeiro, já souber ou quiser fazer uma pós em enfermagem, etc, etc, vai ser mais fácil você conseguir. Mas também tem demandas muito grandes que têm a ver com a nossa universidade, por exemplo, na área de tecnologia. Então, eu trouxe uma apresentação aqui só para compartilhar, muito breve, de, sei lá, pouquíssimos slides, tipo 10 slides, para compartilhar com vocês, que tem um pouquinho, só para vocês entenderem quais são os cursos hoje que tem mais demanda por profissional lá na IE, e eu tenho certeza que nos principais países europeus desses grandes, né, que a gente comentou aqui, é muito parecido. Então, essa é uma foto da IE, só para vocês terem uma ideia da escola. Essa é uma foto do IE no verão, da IE no verão, em Madrid, essa é a sede, né, principal da IE. Eu estudei, são várias dessas casinhas aqui, e depois tem uns prédios também. Eu estudei nessa casinha aqui, ó, que está aqui atrás, mas esse aqui também é IE, esse aqui também é IE, essa aqui também é IE, quase essa quadra toda aqui é a IE. E aí, essa é só uma foto para vocês terem uma ideia do ambiente de uma turma lá, né? Então, essas aqui são duas turmas juntas. Eu não estou nessa foto, mas é uma típica turma de alunos da IE. Hoje a IE é a universidade mais internacional do mundo. Então, vocês podem ver numa foto dessa que é quase cada aluno de um país diferente. Tem até uma brasileira aqui. Mas você vê que ela é praticamente, acho que nessas turmas, ela é a única brasileira. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do ambiente lá. E aí, os cursos de tecnologia, normalmente, o que acontece? São cursos que existe uma demanda muito forte na Europa hoje por pessoas que estão envolvidas com tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá na nossa universidade, mas vocês podem pesquisar isso em, obviamente, outras universidades também, nós separamos os cursos por tipo de assunto, tá? Que a gente chama de pathways, né? Então, tem alguns tipos de assuntos lá na nossa universidade. Tem Business e Management, tem Law, International Affairs, Public Policy, tem Leadership, Behavior, etc, etc, Marketing, Finance. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é Technology and Data. Por quê? Porque esse tipo de profissão é o que tem normalmente feito com que as pessoas fiquem mais na Europa, tá? Ou seja, tem muitas vagas de tecnologia que, se você fez um bom curso de tecnologia, normalmente, tendo o passaporte ou não, fica mais fácil de você ficar na Europa depois do curso, tá? Então, eu trouxe aqui só 3 exemplos para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, os tipos de carreira, né, que tem para quem faz algum Master em tecnologia. Então, você pode ser Data Scientist, está muito demandado hoje, Business Analyst, Market Researcher, Software Engineer, of course, CRM Specialist, né, o Customer Relationship Management, Supply Chain Optimization, Tech Influencer, você montar sua própria startup, tem muito apoio na Europa hoje para isso, né, estratégia digital, transformação digital, aqui é Machine Learning, Artificial Intelligence, Robotics, né, e, em geral, Business and Technology, né, Transformation. Então, tem muitas vagas relacionadas a isso hoje, e quem contrata, né, normalmente, são, obviamente, as Tech Giants, né, as empresas de seguro, os bancos, as empresas de varejo, as empresas de web service,
de tech service, de healthcare, utilities, essas são as principais. Aqui eu vou até compartilhar com vocês quais são as empresas que mais contratam hoje lá na IE, tá? Na Europa, tá? Então são essas empresas na Europa. Então é a PwC europeia, né? Tem várias, né? Tem na Espanha, tem na França, etc. Google tem na Espanha também. Todas essas empresas são as que mais contratam hoje na IE, para vocês terem uma ideia. Então, o meu ponto que eu estou contando para vocês é uma forma de viabilizar um projeto desse, de se mudar para a Europa, né, num nível relativamente bom de emprego, mesmo sem ter a nacionalidade ou o visto de trabalho, seria justamente juntando essa demanda do mercado aqui, né, dessas empresas, por esses tipos de carreira, com algum curso numa boa universidade que tenha tecnologia. Então eu vou compartilhar com vocês só 3 rapidinho para vocês verem. Esse é o Master in Business Analytics and Big Data. Então ele está focado totalmente em análise de dados, né? Ou seja, aprender a fazer análise de dados. 70% do programa é técnico, tá? E 30% é business. Então ele tem uma componente de tecnologia muito forte, que é justamente o que as empresas procuram, tá? Lembra que na IE a gente normalmente ouve as empresas antes de fazer os cursos, né? Então o que as empresas querem e depois nós fazemos os cursos. Esse é um curso de 10 meses em inglês, tá? Tem um curso tanto full-time quanto outro part-time, e tem 2 turmas por ano. Tá? Nesse QR dá para você, se quiser ter mais interesse, é só entrar no site. Mas aqui já entra logo na brochure. Depois tem o Master in Digital Business and Innovation, né, que é um Master que tem uma intenção, né, de deixar a pessoa muito versátil na área de negócios digitais em geral, né, e de transformação digital. E aí é um curso em inglês também, de 11 meses, full time, né? Começa em setembro, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma comparação, né, entre esses 2 cursos, só para vocês terem uma ideia. São cursos parecidos, mas diferentes, né? Então, por exemplo, nesse curso aqui, você tem 3, você aprende, né, a programar em 3 linguagens, que é R, Python e SQL. E nesse outro são 2, né, que é Python e SQL. Esse aqui é mais para adaptação para a economia digital, né? E esse aqui é mais Business and Technology, né? E esse aqui tem mais a ver com dados em geral, e esse mais a ver com estratégia digital. E aí, por último, para compartilhar com vocês, tem o Master in Computer Science and Business Technology, que aí tem uma vertente já bem mais voltada para ciências da computação. É um Master também. Ele dura 11 meses, full time, em inglês. E aí tem uma componente já muito mais forte de tecnologia. Tá? Então, dito isso, e aí vou abrir para perguntas, dúvidas, etc., para vocês terem uma ideia do processo de seleção. Esse é o da IE, tá? Mas todas as principais escolas da Europa são muito similares, tá? Você tem que fazer um application form, basicamente, um online assessment, que é basicamente uma entrevista, vamos dizer assim, meio automatizada, que você faz com uma máquina. Depois você tem uma prova que você precisa fazer, ou a prova própria da IE, ou uma prova dessas públicas que existem aí no mercado, GMAT, GRE, etc. Depois, finalmente, você tem a entrevista pessoal com alguém lá do Admissions e sai a decisão final, que é quando você foi admitido ou não para o curso. E aí, se você foi admitido, você pode se matricular e com esse comprovante de matrícula você tira o visto de estudante, que te permite viver lá durante 1 ano. E esse visto de estudante é o que normalmente, depois, né, do curso, alguns desses cursos, para vocês terem ideia, o curso de Big Data, muitos alunos já estão empregados assim, tipo, no 6º mês do curso, né, na metade do curso. Então, esse visto de residência de estudante, né, é o que permite fazer a ponte, eventualmente, para uma empresa emitir o visto de trabalho para você para o ano seguinte.
E é isso. Não sei se eu me enrolei demais, falei demais. A ideia era compartilhar um pouco essas dicas com vocês. Agradeço a atenção, aí, o interesse de vocês. E queria responder as perguntas, se tivermos perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca na caixinha do Q&A aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou ler algumas perguntas que a gente recebeu na hora do registro. Tá bom? A gente recebeu muita pergunta se vocês trabalham com bolsas de estudos. Ah, tá. É uma ótima pergunta. Sim, trabalhamos bastante. Eu costumo responder, nós temos um orçamento de bolsa bem alto lá na IE, mas eu costumo responder que a bolsa não resolve todo o problema, vamos dizer assim, do candidato. Por quê? Porque os cursos nas melhores escolas, né, eles têm um preço mais alto. Então, a gente está falando de cursos que custam mais ou menos de 30 a 70 mil euros o curso. Depois você tem o custo de vida lá. Então, assim, mesmo que você receba uma bolsa muito alta, que às vezes acontece, mas não é tão normal. Mesmo que você receba uma bolsa muito alta, ainda tem, imagina, por exemplo, uma bolsa de 30%, 40%, você ainda tem toda aquela outra parte do curso para pagar, da tuition fee, né, do valor do curso, mais o custo de vida lá. E nessas escolas, como a IE, você raramente consegue trabalhar junto com o curso. É muito difícil para você ter um emprego e fazer o curso ao mesmo tempo. Então, se torna um projeto de vida que você tem que separar um ano para aquilo, sem remuneração, para viver lá, né? E para poder, de certa forma, meio que se transformar para essa nova vida lá que vem depois do curso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, existem cursos part-time, como a gente tem aqui no Brasil, que a pessoa estuda à noite e trabalha de dia? Existem, tá? Existem sim. Entretanto, esses não são normalmente os melhores cursos das melhores universidades, que dão acesso às melhores vagas. Esse é um problema, né? Porque eu mesmo, na época que eu fui, eu considerei algumas escolas que a gente chama de segunda linha, terceira linha, e aí o que eu descobri é que normalmente você não tinha oferta de trabalho, né? E que para mim não fazia tanta diferença, porque na época eu não esperava ficar lá. A minha ideia era estudar e voltar para trabalhar aqui com meu pai. Mas quando eu fui estudar na IE, finalmente, eu fiquei muito impressionado com todos os empregadores que vinham fazer palestra, etc. Então, eu acho que essa questão da bolsa, voltando para a resposta, ela é muito importante. A gente tem um programa agressivo de bolsa, faz diferença no valor total, mas não resolve 100%, no sentido de que você tem que ter, sim, uma grana guardada, você tem que ter, sim, conseguir um financiamento, talvez, ou seja com a própria família, seja com um banco, uma startup aqui no Brasil, de empréstimo, e que você consiga resolver toda essa questão. Eu não recomendo normalmente fazer empréstimo lá na Europa, porque depois você fica com uma dívida em euro. Acho que vale mais a pena ficar com uma dívida em real e depois ter um salário na Europa para pagar uma dívida em real. Acho que é mais confortável quem se vê nessa situação. Mas, assim, tem programas de bolsa muito bons, e eu diria que se a pessoa fizer um bom processo de seleção, né, for um bom candidato, ela tem condições de ter bolsas mais altas. Tá. Temos uma pergunta aqui, se você poderia falar mais dos programas de doutorado. Posso sim. Os programas, assim, tem o programa de doutorado da IE. O programa de doutorado, obviamente, da IE, ele é muito voltado para business, que é a área mais forte da IE, mas tem os programas de doutorado das faculdades públicas europeias, né? São programas também bons, das boas universidades públicas, e normalmente tem preços menores, porque a IE é uma universidade privada. No caso da IE, né, o programa, eu fiz meu doutorado aqui na FGV, mas eu fiz alguns módulos lá na IE, por curiosidade apenas. E o que eu fiquei mais impressionado lá era o nível de qualidade das aulas, em termos de debate acadêmico mesmo. Era tipo assim, pelo acesso, né?
aqui no Brasil a gente está isolado, nós estamos isolados em termos de acadêmicos. Então, por mais que a gente tenha acesso, obviamente, aos textos dos melhores autores, nós não temos acesso direto aos melhores autores. Então, o que acontece lá que eu fiquei muito impressionado é que nos melhores programas de doutorado das melhores escolas, você está constantemente conversando com os principais autores do mundo, que é muito louco. Isso eu achei muito impressionante. Você não é que vou ler o texto como a gente faz aqui no Brasil, do autor A, B e C, que incrível, e comentar e não sei o quê. Não, lá você está lendo o texto daquele cara e aquele cara está vindo falar com você. Então é uma experiência muito interessante nesse aspecto. E ela não só né, não é só na IE que você tem esse tipo de experiência. Obviamente a IE se esforça por ser uma universidade privada para te dar uma experiência diferenciada, mas nas universidades públicas, que tem programas de doutorado também, normalmente, você tem acesso a uma experiência muito, muito interessante, acadêmica. Bacana. Temos outra aqui. No caso do curso de graduação, a grade é tão pesada quanto os masters, ou nesse caso, seria possível uma pessoa com passaporte europeu trabalhar ao mesmo tempo? É exatamente a carga. No caso da IE, tá? No caso da IE, a carga, em geral, é muito pesada. Muito pesada. Tá? Porque é uma escola boa. As escolas boas são assim. Né? Agora eu volto para o storytelling, vamos dizer assim. Eu gosto de estudar. Eu não sou o típico, vamos dizer, CDF, né? Que estuda muito e tal. Mas eu sempre gostei de estudar. Sempre fui uma pessoa curiosa. E eu achei que eu fosse estar bem lá quando eu fui para a IE. E eu fiquei muito impressionado, assim, que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto na IE. E tanto na graduação quanto na pós é parecido a experiência. Ou seja, faz parte da experiência de uma boa escola. Então, assim, o que significa estudar tanto? Eu fazia um curso full-time, que era o MBA full-time. Era literalmente, eu não estou exagerando, literalmente, eu acordava 7 horas da manhã para estudar e eu ia dormir 2 horas da manhã estudando. Surreal. Tipo assim, se acordar 7, imagina, toca o despertador, 7 da manhã, você toma um café, não sei o quê. Caraca, preciso estudar. Aí você vai estudar, tal. Aí 9 tem uma reunião com o seu grupo de trabalho, às 10 começa a aula da manhã. Aí tem uns breakzinhos, break às 2 da tarde para almoçar, depois às 4 já tem reunião de trabalho, depois às 6 tem outra reunião de trabalho para estudar. Depois você volta para casa às 8, faz o jantar, tem 1 milhão de coisas pendentes para você ler, estudar, responder. Isso já estou falando 8, 9 da noite. E aí você vai ralar 9, 10, 11, 12, 1 da manhã você está esgotado, falando, caraca, eu não consegui ler tudo. E 7 da manhã do dia seguinte, tudo de novo. Então eu estou querendo dizer que se o programa for full time, ele é efetivamente full time. Tipo assim, é muita relação. Mas qual que é o lado bom? O lado bom é que tá todo mundo sofrendo junto, então tá todo mundo estudando nesse ritmo, né? Todo mundo se empatiza muito, tá todo mundo sofrendo junto, então quando tem um feriado, ou depois da semana de provas, puta, aí é muita festa, é muito legal. E por outro lado, o mercado reconhece, né? Porque a IE, por exemplo, ou a todas as grandes boas escolas da Europa, que tem muitas, tá? Tem umas 10, 20 escolas muito boas na Europa. O mercado reconhece, né? E fala, pô, você estudou lá, então você é fera. Né? E esse é o lado bom, quando você acaba. Né? Que você vai para qualquer empresa dessas grandes que eu mostrei e a pessoa reconhece, você fica feliz. Né? Mas realmente tem que estudar bastante. Não dá para trabalhar junto, mesmo com passaporte europeu. Vamos lá, Manuela. Você sabe dizer quais critérios são exigidos para uma bolsa? Temos uma última pergunta. Isso. Esse, né? Existe um valor de renda pré-determinado ou eles analisam vários fatores? Kelly, você me ajuda com essa? Claro, vamos lá. Então, na verdade, para aplicar para qualquer tipo de bolsa, e aí eu falo pela IE, se o Newton quiser complementar depois sobre outras universidades, mas para aplicar para qualquer tipo de bolsa na IE, é preciso demonstrar mérito e necessidade. Então, para todo tipo de bolsa. De modo que você precisa... Ou necessidade, né? As duas coisas.
As E aí, duas, tá. isso. Por quê? Porque se você tem dois candidatos com perfis muito parecidos, o critério de para quem que vai aquela bolsa, né, supondo que eles estão pleiteando o mesmo tipo de bolsa, é para aquele candidato que demonstrar maior necessidade. Então, você vai ter que apresentar a documentação comprobatória de renda, demonstrar que você tem uma necessidade compatível com aquele valor que você pediu de bolsa, né, que você está pleiteando, e demonstrar, claro, mérito, merecimento ao longo do seu processo, mostrar que você é um candidato diferenciado e, portanto, merece ser aí contemplado com uma bolsa. Então, mérito vai ser para todas, necessidade vai ser para todas também, mas não tem um padrão de referência mínimo. Vai ser um comparativo entre os perfis de candidatos que estão ali disputando o mesmo tipo de bolsa. Somente a questão da necessidade não vai ser um critério tão relevante quando a gente tem aqueles Direct Awards, que são ofertas de bolsa que se fazem direto ao candidato, mesmo que ele não aplique para nenhum tipo de bolsa, mas porque ele tem um perfil muitíssimo destacado, muito diferenciado. Que, claro, são os casos mais raros, mas que existem. Então, aí a própria universidade, mesmo sem um pleito, né, mesmo sem o candidato pedir nenhum tipo de bolsa, mesmo sem ele fazer essa demonstração de necessidade ou de mérito, de necessidade, a própria universidade oferece de iniciativa própria uma bolsa por conta do mérito. Com relação a... eu tenho uma última pergunta aqui dos registros. Pode falar. Não, só queria complementar com relação a outras universidades. Pode continuar que eu vou mudar os... Tá. Obviamente, cada universidade tem os seus critérios, tem seus orçamentos, né? Nós estamos falando aqui de universidades de alta qualidade, mas nesse caso, nesse range aí das principais universidades, escolas de negócio, etc., normalmente o processo, né, de bolsa é parecido e os critérios também são parecidos. Então, a resposta que a Kelly deu, ela não é exatamente igual para todas as universidades, mas ela é parecida para essas universidades normalmente premium privadas, né? Uma última perguntinha. Se uma pessoa já estiver cursando na universidade aqui no Brasil, existe algum processo de transferência? E como é esse processo de transferência? Existe sim. Kelly, você quer arriscar aí também? Sim, vamos lá. É possível sim aplicar como transfer student. Em termos de processo de aplicação, o processo é o mesmo que para um estudante novo, né, que a gente chama de fresh. Então, o processo de application é o mesmo que o Newton resumiu um pouco aí no finalzinho da apresentação dele, com o adicional de que o transfer student vai ter que apresentar aí a documentação que comprova que ele já tem um vínculo com uma instituição, o seu histórico de notas naquela instituição, entre outros documentos, tipo sílabos das disciplinas que ele cursou, caso ele queira pleitear a validação de créditos. É importante só destacar também que o transfer student às vezes pensa que ele vai poder validar todos os créditos, né, que ele teve cursados na universidade de origem, na universidade que ele escolheu de destino no exterior. Isso não é uma verdade. Então, há todo um processo de avaliação prévia, né, desses créditos cursados. Existe um limite de créditos que podem ser reconhecidos. Então, nem sempre é possível validar todos os créditos que você já tenha cumprido aqui no Brasil, numa outra instituição de ensino, mas é possível, sim, aplicar como transfer, validar parte dos créditos ou a totalidade, dependendo da correspondência das disciplinas, observando-se alguns limites de créditos que se pode reconhecer. Para IE, você pode aplicar até o 4º semestre, então, primeiro e segundo anos de graduação. Mais do que isso, não é possível validar em termos de créditos. Mais uma última pergunta. Existe uma idade limite de aplicação para o bacharelado? Idade não há. Não, eu diria que eu, inclusive, tive hoje um
caso interessante de conversa com uma estudante que está buscando uma segunda graduação lá na IE, e ela tem hoje 25 anos, né? Então, o que a gente normalmente só alerta e orienta, não existe uma restrição de idade, mas é que ela vai estar em turmas com um perfil provavelmente mais júnior que o dela. Então, a pessoa tem que estar consciente de que ela vai estar numa sala de aula, se ela for admitida, com um pessoal bastante mais jovem, né, ou um pouco mais jovem. Eu acho que encerrou as perguntas. Isso. Estamos também quase no limite do tempo, né? Também. Então é isso. Posso fazer uma palavra final? Sim. Antes de você encerrar? Vamos... Sim, com certeza. Não, só queria dizer às pessoas que estão aqui, a Ana, a Juliana, a Juan, o pessoal que também está na internet, no Facebook, que se você tem esse sonho, né, de viver lá um tempo, eu acho que é muito válido você seguir esse sonho, e seja com a IE, seja com outra escola que te permita dar esse passo para lá, você investir nisso, porque realmente a experiência de vida, né, de você morar num país diferente, enriquece muito, muito, muito a gente, abre muito a nossa cabeça, seja até para voltar, quem sabe, no futuro para o Brasil com uma cabeça diferente, ou para fazer uma vida lá, que também é possível. Né? Não é fácil, é difícil, mas é possível, é uma vida tranquila, é uma vida com muita paz. Então, né, as coisas funcionam normalmente, então isso para nós brasileiros é quase chocante, ver as coisas funcionarem tão bem normalmente, e as coisas públicas, né? Então, eu super recomendo quem tem vontade de viver isso e de investir mesmo nisso, porque vale a pena. Acho que essa é a mensagem final. Muito obrigada pela sua mensagem. Obrigada pela apresentação, pelos depoimentos. Foi bastante interessante o depoimento de um professor e eu também um intercambista. Se vocês quiserem entrar em contato com o Newton, ele deixa o e-mail aqui no site. Se vocês tiverem dúvidas. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos encerrar por aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que podia deixar o nosso contato, né, Kelly? Isso, estou deixando aqui o meu contato, se você já deixou, e vou deixar o contato geral do Escritório do Brasil aqui também. Mas eu não sei se o pessoal do Facebook vai ver, então talvez valha a pena se falar o e-mail. O meu é kelly.pavan@ie.edu. Isso. Escritório @ie.edu. Brasil com S, @ie.edu. Aí cai para nós lá. Aí a Kelly, Então se for alguém que quiser falar comigo, escreve para esse e-mail que a Kelly me repassa. Então vamos encerrar. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado a você. Boa noite para todo mundo. Nada. Tchau. Boa noite. Tchau.